Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos do 4º período de Direito, aqui do Centro FAG, e nós viemos falar sobre um assunto muito importante nesse período, que são as eleições. O nosso assunto é sobre a cota das mulheres nas eleições. E para conversar um pouquinho sobre isso, nós trouxemos aqui os nossos colegas, o Norberto, a Dani e a Sueli. E também temos a honra de receber aqui conosco a Franciele Cordeiro, que ela é pedagoga e ela trabalha na Câmara de Vereadores aqui de Cascavel. Ela faz parte da Comissão de Educação e ela já foi coordenadora da Escola do Poder Legislativo. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada pelo convite. Nós sabemos que tem uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminações das mulheres, que foi adotada pela ONU no ano de 1979 e foi ratificada aqui no Brasil, que é para combater todas as formas de discriminação das mulheres, inclusive na política. Isso mesmo, a gente tem muita discriminação com mulheres em todos os setores e na política é um deles, tanto é que a gente só tem 30% de cota para as mulheres, né? Então, a nossa Constituição Federal de 1988, ela garante igualdade para todas as pessoas, né? Inclusive em direitos políticos, homens, mulheres. E tem a lei também, 9.504 de 1997, que ela estabelece ao menos os 30% de candidaturas das mulheres na política, para oportunizar, né, que as mulheres possam entrar e participar da política também. Então, esse é um passo muito importante, né? Mas ainda existem muitos desafios para ser superado. Fran, qual que é a sua visão sobre a discriminação das mulheres no âmbito da política? Então, pessoal, primeiramente, agradecer novamente o convite do grupo, dizer que eu estou há 11 anos trabalhando na Câmara, diretamente com os vereadores aqui do município, mas que esse assunto, ele não faz parte só da municipalidade, né? A gente percebe isso em todas as esferas, né? Tanto estadual como federal. E na nossa Câmara, essa última legislatura, nós temos 2 vereadoras mulheres e 19 vereadores homens, e nós ficamos durante 20 anos no nosso município sem eleger mulheres para as cadeiras de titulares de vereadores. Então, Cascavel é um município grande, com maioria de eleitoras mulheres também, como é a realidade no Brasil todo. População, maioria é mulher, maioria de eleitoras mulheres, e nós ainda temos esse grande desafio de, além de estabelecer uma política de cotas, porque nós temos 30% é o mínimo do gênero e 70% é o máximo. Então, convencionou-se que o 30% é para mulher, mas não necessariamente, nós poderíamos ter mais. Eu acredito que a formação política, numa mudança talvez cultural e educacional, poderia aumentar a chance dessa mulher chegar a esse espaço. Porque apenas ter mulheres que se candidatam não garante que elas se elejam e possam desenvolver os seus mandatos de uma forma articulada, enfim, com o apoio do restante da sociedade. Enfim, acredito muito que as políticas públicas voltadas para a mulher podem ajudar. Na verdade, a mulher, para ela poder sair desse espaço do cuidado, sair desse espaço da casa, se desenvolver mais no mercado de trabalho. As mulheres são a maioria nas universidades. As mulheres, ocupam já cargos de importância e relevância em diversos lugares da sociedade. Por que não ocupar também mais os espaços políticos? Na política. Em Cascavel, nós temos poucas. Nós costumamos receber muitas crianças na Câmara, tanto da rede pública como da rede privada de ensino. E as crianças, elas perguntam muito, questionam muito, por que não tem tanta foto de mulher lá no nosso memorial? Então, as meninas, principalmente, mas por que só tem uma mulher aqui no painel de presidentes da Câmara? Por que tem poucas mulheres?
Então, isso é uma coisa que as novas gerações já estão se questionando. Eu costumo falar assim, então, meninas, quando vocês crescerem, pensem em ser vereadoras também, né? Estimular. Eu ia te perguntar, Fran, porque você atende desde crianças até o pessoal que realmente está na universidade lá, né? Isso. E não dá para perceber, assim, porque eu falo assim que às vezes a gente tem um dom, tem uma forma de já apresentar as nossas aptidões, né? E como você recebe esse pessoal lá, principalmente de universidade, que está estudando nessa área, se as mulheres têm procurado se informar mais, saber como que é o poder legislativo, como que é estar lá dentro da Câmara. Eu acredito que a questão da violência política é uma coisa que afasta muito as mulheres ainda. Porque você ser eleita e você sofrer ataques, ou você se sentir coagida no espaço, né? Isso é uma coisa que acontece internacionalmente. Nós temos, inclusive, relatos do próprio G20, né? Dos países que estão estudando isso. Isso não é um problema só brasileiro. Então, eu acredito que as mulheres, elas têm interesse, sim. Mas como é um espaço ainda muito masculinizado e que é um desafio, né, para as mulheres. Então, eu acredito que essa mudança cultural mesmo, tanto desse olhar dessas crianças, né, de que tem poucas mulheres, de você perceber essa abertura, talvez, porque os partidos parece-me, né, que foram forçados, né, diante dessas leis, a colocarem mais mulheres, cumprirem a cota. Uhum. Mas quais são as mulheres que chegam, né, nesses partidos? Quem são as mulheres que conseguem ter suas candidaturas viabilizadas, né? Com recurso, inclusive, para que elas possam, de fato, chegar a ter a possibilidade de serem eleitas, né? Qual é essa condição, né? E quem são as mulheres? São mulheres da periferia ou são mulheres que já estão num espaço privilegiado da sociedade? Então, nós temos isso também, né? Quem está conseguindo chegar até mesmo por meio das cotas? Você tocou na palavra desafio, né? A mulher, ela vem lutando há muito tempo, né? Por direitos políticos. Tanto é que o primeiro foi permitido o voto da mulher somente em 1932, né? A cota veio em 1997. E nós tivemos a Dilma Rousseff eleita em 2010. E ela vem lutando, né? A mulher vem lutando e agora está cada vez mais se inserindo nessa área, né? Na política, né? Isso é muito importante, né? Isso, muito importante. A figura do Brasil já ter tido uma presidente mulher... É importante. Né, isso é muito importante, porque a representatividade é uma coisa não só para mulheres, né, ou para pessoas com deficiência, enfim, movimentos, né, minorias sociais, mas a representatividade, ela é muito importante. Sim. Né, porque você consegue ver que uma pessoa como você chegou naquele local. Então, eu acredito que essa mudança, se você olhar na nossa história, é recentíssima. Isso quebra paradigmas, né? Isso, e ela é muito recente, porque até 1932 a mulher era muito limitada ao espaço do lar e às questões da casa. Sim. Né? Então, o estudar era um desafio, né? O trabalhar, então algumas mulheres foram se colocando à frente no seu tempo, até que a própria sociedade teve que ceder para os direitos das mulheres. Sim. E é uma construção que eu acredito que agora a gente não pode deixar retroceder. Né? Muitas pessoas criticam as cotas, mas eu particularmente acho que as cotas elas são um meio de garantia, pelo menos aquele número de mulheres vai poder ter acesso. Mas nós temos que trabalhar para mais, porque na lei fala 30% para um gênero, né? E 70%. Não quer dizer que isso 30 deveriam ser mulheres. Isso não é igualdade. Mais, exatamente. E tem vários estudos, enfim, que mostram que quando as mulheres estão no poder, a qualidade da governabilidade muda. Então, assim, as mulheres, elas acabam investindo mais em saúde, em educação. Elas se preocupam mais com questões sociais. Com questões sociais, isso mesmo. Então, países que têm mulheres na liderança,
né? Eles estão despontando. E isso é um fato, né? Se a gente deixar de analisar isso, nós vamos estar negando esse avanço para a sociedade, né? Bom, é interessante também observar como os outros países caminharam. A primeira mulher eleita na Câmara dos Comuns no Reino Unido foi a Nancy Astor, em 1919. E na Índia foi a Indira Gandhi. Assumiu o cargo de primeira-ministra em 1966. Esses marcos mostraram para a gente como a política tem avançado globalmente. Exato. Agora, falando um pouquinho mais realmente da prática de como que funcionam essas cotas. A partir de 2018, o TSE determinou que os partidos devem destinar 30% tanto dos recursos da campanha quanto do tempo de propaganda para as candidaturas femininas. A gente vê bastante propaganda, a gente vê bastante mulheres, mas a gente não sabe como que elas se realmente são lícita essa candidatura. Se elas estão lá, própria? Tanto de iniciativa própria, mas eu digo no sentido de elas estão ali por vontade própria, ou será que simplesmente elas estão ali para cumprir essa cota dos 30%, porque é obrigatório ter pelo menos esses 30%, tanto do tempo de propaganda quanto do fundo partidário, né? A gente sabe que de repente está ali só para realmente cumprir o protocolo, né? Exato, e também o próprio judiciário, né, tem estabelecido como que fala? Ai, gente. Caso não seja cumprido, ou caso seja cumprido de forma falsa, né, por exemplo, que esses partidos sejam punidos. Então, eu acredito que essa punição é essencial para que os partidos comecem a olhar essas cotas não apenas, né, como uma obrigação, mas como fazer uma formação interna nos partidos para as mulheres, trabalhar com essas lideranças femininas que já existem em outros espaços da sociedade, né? Lideranças de bairro, lideranças de movimentos sociais. Nós temos mulheres que fazem trabalhos com voluntariado, com várias outras esferas da nossa sociedade que poderiam, sim, estar sendo desenvolvidas dentro dos partidos para ter uma campanha e, se eleitas, terem um mandato efetivo e que vá realmente trazer as questões femininas, as questões do gênero, né, para o debate. Porque eu costumo falar muito para as crianças lá que os 21 vereadores de Cascavel, eles representam a nossa cidade inteira. Então, representam as diversas pessoas que vivem na nossa cidade. Se nós não tivermos mulheres representadas, isso não está refletindo a realidade da nossa cidade. Porque não quer dizer que um homem não possa fazer uma lei que fale sobre aspectos aí da vivência feminina, mas que a mulher ela tem um outro olhar sobre os aspectos que ela passa no dia a dia, sobre as dificuldades, né, que nós enfrentamos, e sim, né, podemos então ter esse cuidado maior das políticas públicas voltadas, né, para a mulher, para, enfim, crianças e idosos, né? A mulher ela tem um olhar muito amplo, né? A gente tem essa particularidade, né, de conseguir analisar a sociedade de uma forma assim como um todo, né? Eu acredito que dentro desse contexto que você está falando, né, que a gente está comentando, aparentemente é só uma obrigação, né? Vamos cumprir o 30% das cotas, né? Então, é isso que a lei determina, né? Porque se tivesse a igualdade conforme a Constituição coloca, né? Não precisaria de cotas, né? E sim, estariam todas estipuladas, né? A cota, ela é uma reparação histórica, né? De uma questão cultural e histórica que esse espaço foi negado às mulheres. Então, esse espaço sendo negado às mulheres, elas têm diversas dificuldades que fazem com que elas não consigam alcançar esse espaço. Então, as cotas vieram para forçar mesmo essa entrada, né? Só que nós mulheres, diante disso, nós também temos um papel de nos colocar
né, perante essa questão, porque mesmo com o aumento da participação, né, nas eleições, as mulheres não têm conseguido se eleger. Então, qual é a questão? Qual é o problema que faz com que as mulheres não consigam chegar nos cargos, né? Essas cotas fazem realmente a diferença. E você acredita que os países que adotam essas cotas tendem a ter mais mulheres ocupando esses cargos? Eu acredito que sim, porque por mais que em alguns momentos a gente tenha essa sensação de que a maioria dos partidos acaba utilizando pela obrigação, mas nós temos tido aumento de participação feminina, né? É uma construção, é um caminho que vai levar um pouco de tempo ainda, né? A gente viu ali na história, 1932, liberação do voto, depois a lei de cota só em 97, depois estabelecendo a obrigatoriedade, acho que foi aqui em 2009, né? Então, em 2021 vem a lei de combate à violência política de gênero. Então, assim, é uma coisa que é uma construção, é um caminhar mesmo, e as mulheres precisam estar ali, né, porque os nossos direitos sempre foram alcançados com muita luta, com muita determinação também das mulheres. Você arrisca a falar sobre em que ponto que os partidos eles vão ter a maturidade para enxergar isso, e arrisca a um palpite de quanto tempo que vai levar para eles enxergar isso? Olha, eu acho, assim, visualizando os estudantes, as crianças, né, assim, os adolescentes, que a gente tem bastante contato lá na Câmara, eu acho que essas novas gerações, elas já estão vindo muito mais exigentes, né, com uma exigência, assim, de uma participação mais real, mais efetiva. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente já vai ter avanços muito maiores, principalmente com, né, essa velocidade que a internet traz à informação. E como essas gerações têm tido que aprender a tratar essas informações também, né? Agora, no mundo político, a gente tem isso também, né? A questão de tratar essas informações, como essas informações chegam. Mas eu acredito, assim, que essa desigualdade estrutural, ela é uma coisa que a gente não consegue de uma hora para outra. Não é fácil quebrar a barreira, Não é fácil quebrar essa barreira. E os próprios partidos, né, ali instituídos, né, eles também estão tendo essa caminhada dentro dos partidos, né? Eu acredito que isso também deva ser, inclusive, um debate interno ali, né, das lideranças partidárias, com certeza, com aquelas partes negativas, isso, né? Porque quanto mais mulheres vão conquistar esse espaço, alguns homens não vão conseguir chegar, né, nesse espaço. Então, isso é um motivo de disputa de poder, né? É um local de poder. Mas eu acredito, assim, que as mulheres, você pode ver, você faz pesquisa agora com as candidatas, tem muitas mulheres com propostas bem fundamentadas, que trazem bastante ideias. E eu acho que é isso, a gente tem que começar a valorizar que esses trabalhos, eles estão começando a aparecer, né? Eles são coisas novas também. Coisas novas, isso. Que elas estão trazendo, né? Uhum. Vamos encerrar, que já deu o nosso tempo. Fran, muito obrigada por você ter participado, por você ter aceito o nosso convite, mesmo assim de supetão. Imagina! Eu falei, não sou teórica no assunto, né? Mas gosto muito de falar sobre isso, principalmente porque o trabalho na prática, ele traz vários aspectos, né? Várias questões que a gente pode comentar e que a gente vai, aos poucos, vendo isso chegar lá no Poder Legislativo Municipal, na Câmara, né? E é muito bom estar contribuindo com vocês. E esse trabalho é importante que abre a nossa visão também, né? Porque muitas coisas nós mesmos, eu digo por mim, que eu sou bem leiga no assunto, né? Que nem cotas, essas coisas a gente tem que buscar saber, né? E como a gente está sempre em função de outra coisa, acaba deixando de lado. Só vê o que passa na televisão ali, alguma coisa sobre mulheres, mas não internaliza, né, a 100% se você não pesquisar e não estudar sobre o assunto. Exato. O avanço das mulheres na política, ela é uma pauta que merece uma atenção constante. E vamos continuar acompanhando, vamos continuar estudando para a gente aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento, tanto na política quanto justamente das mulheres, que a gente tem tomado conta e estamos cada vez mais à frente
e que estejamos muito mais à frente de cargos importantes, né, que possamos servir como inspiração. Muito obrigada ao nosso ouvinte e até a próxima.